Se você está pensando em empreender do zero no Brasil, tem uma coisa que provavelmente ninguém te falou. E eu não vou falar aqui sobre abrir CNPJ, não vou falar sobre criar marca, nem sobre fazer uma logo bonitinha, nem vou falar muito menos sobre postar no Instagram. O assunto não é esse. Na verdade, o que ninguém te fala é que empreender do zero no Brasil significa trabalhar durante muito tempo sem nenhuma garantia de resultado. Isso é uma verdade que quase ninguém vai chegar em você e vai falar. Sabe por quê? Que a internet transformou o empreendedorismo numa espécie de conto de fadas. Você entra nas redes sociais e vê alguém mostrando carro novo, vê alguém mostrando escritório, faturamento, viagens, mas quase ninguém mostra os anos de dificuldade que vieram antes disso tudo. E quase ninguém mostra as noites sem dormir, quase ninguém mostra boleto vencendo, quase ninguém mostra o medo de não conseguir pagar as contas no mês seguinte. E quando você começa a empreender, é exatamente essa parte que você encontra. Você não encontra liberdade, logo de cara pelo menos não. Você encontra muita responsabilidade. Quando você é funcionário, existe alguém responsável pelo negócio que gera aquilo ali. Existe alguém responsável pelas vendas, existe alguém responsável pelos salários, existe alguém responsável pelos problemas. Mas quando você vira empresário, essa pessoa passa a ser você. E isso pesa muito. Porque pela primeira vez você percebe que não existe garantia, não existe estabilidade, não existe 13º garantido, não existe salário no 5º dia útil. Existe apenas uma pergunta: como é que eu vou fazer esse negócio continuar existindo amanhã? E é nesse momento que a maioria das pessoas começa a entender o que realmente é empreender. E empreender não é abrir uma empresa. Empreender é assumir riscos, é tomar decisões difíceis, é continuar andando mesmo quando você não tem certeza que você está indo na direção certa. E sabe qual é o maior erro que eu vejo? As pessoas elas entram no empreendedorismo esperando motivação. Mas o que mantém uma empresa viva não é motivação, é disciplina. Motivação acaba. Tem dia que você acorda motivado, tem dia que você acorda querendo conquistar o mundo, mas tem dia que você acorda desmotivado. E também, nesses mesmos dias, você vai acordar cansado. Vai ter dia que você vai acordar e vai estar olhando para o caixa da empresa e não vai gostar do que você vai estar vendo. Tem dia que você vai perder cliente, que você queria fechar uma venda importante e ela não aconteceu. Tem dia que tudo parece que vai dar errado ao mesmo tempo. Nesses dias, a motivação desaparece. O que sobra é disciplina. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E ninguém tá falando sobre isso. Porque disciplina, ninguém vende isso em curso. Ninguém gera vídeo sobre isso. Ninguém fala isso nas manchetes, em portal. Ninguém constrói empresa sem disciplina. E ninguém fala também que empreender do zero é uma batalha contra a própria mente. Muita gente acha que o concorrente é o maior problema, que a economia do Brasil é o maior problema, que imposto é o maior problema. Só que quando você vai para o campo de batalha, o maior adversário normalmente é a própria mente. É a ansiedade, é a comparação, é a insegurança, o medo de errar, o medo de parecer incompetente, é o medo de fracassar. Porque quando você abre uma empresa, você coloca seu nome em jogo. Você coloca sua reputação, coloca os seus sonhos, sua família. Isso gera uma pressão enorme. Principalmente quando você está começando do zero, principalmente quando você não tem investidor, principalmente quando você não nasceu em uma família rica, quando você não tem uma rede de proteção financeira, você depende exclusivamente do seu negócio e você sente que cada decisão importa e muitas vezes elas importam mesmo. Só que existe uma coisa que eu aprendi observando alguns empresários ao longo dos anos, é que as empresas crescem não necessariamente porque são as mais inteligentes. Nem sempre elas são as mais criativas, muito menos as que têm mais dinheiro. Muitas vezes as empresas que mais crescem são simplesmente as que permanecem, as que continuam, as que sobrevivem, as que conseguem ficar no jogo por mais tempo. Porque o tempo ele resolve muita coisa. O tempo melhora a comunicação, melhora as vendas, melhora o atendimento, ele melhora a capacidade de liderança de um gestor, ele melhora as decisões dele, mas para que o tempo faça o seu trabalho, você precisa continuar existindo. Isso é muito difícil, esse é o problema. E muita gente desiste antes de colher os resultados. A pessoa planta hoje e quer colher amanhã, e não é assim. Um negócio começa em janeiro, ele não vai faturar em fevereiro. Não adianta sair postando conteúdo e concluir que o marketing não funciona porque ele não trouxe resultado rápido. Um mês de tráfego pago não funcionou e isso não existe. E aí você tenta vender e as vendas não funcionam.
Só que as empresas elas são construídas dia após dia. Empresas são construídas em anos. E a maior verdade que ninguém te conta é que empreender do zero não é uma corrida de velocidade. Ela é uma corrida de resistência. Não ganha quem corre mais rápido, ganha quem continua correndo quando os outros já desistiram. Porque depois de um tempo, algo interessante começa a acontecer. Você vai perceber isso no seu negócio. Alguns padrões. Você entende melhor o mercado, entende melhor o cliente, entende melhor os seus erros. Você para de agir por impulso, você começa a tomar mais decisões melhores. E é nesse momento que os resultados aparecem. Só que quando os resultados aparecem, as pessoas olham e dizem: nossa, que sorte! Mas elas não viram o que fica nos bastidores, né? As tentativas, os fracassos. Essas pessoas normalmente só vão ver o resultado. Então, se você está empreendendo do zero hoje, eu quero te deixar uma mensagem bem simples. Para de procurar atalho, para de procurar fórmula, para de procurar a estratégia perfeita e se concentra apenas em permanecer. Se concentra em aprender e melhorar um pouco dia após dia, sabe? Porque o empreendedor que vence não é o empreendedor que nunca cai, é o que continua se levantando. E se você conseguir permanecer no jogo tempo suficiente, as suas chances de sucesso elas vão aumentar drasticamente, porque a maioria das pessoas não fracassa porque tentou. A maioria fracassa porque desistiu cedo demais. E essa aqui basicamente era a mensagem que eu queria deixar para que você não desanime, apenas permaneça. Se você gosta de empreendedorismo, marketing, se você tem um negócio, quer aprender a crescer o seu negócio, se inscreve aqui no canal porque eu tô sempre trazendo dicas, tô sempre trazendo novidades, tô sempre trazendo um pouco mais desse mundo e um pouco mais da minha experiência, e compartilhe com alguém que você acha que precisa receber essa mensagem de motivação hoje. Até o próximo vídeo.